Olá, bem-vindo. Este é o programa Ajuda do Alto. Como você sabe, o programa Ajuda do Alto foi concebido como contraponto de autoajuda. Nós temos visto muita coisa e nós entendemos que o que funciona realmente é a ajuda do alto. Hoje nós temos um tema muito interessante para falar. A nossa chamada hoje, o nosso tema é com quem você anda falando. E é sobre este tema que nós vamos falar. Nós hoje temos aqui apóstolo Luciano, apóstola Daniela e esperamos que você venha estar conosco nessa próxima meia hora, vai ser muito interessante e você vai receber algumas dicas muito importantes. Até daqui a pouco. Se você está pensando em móveis sob medida, se liga nesta promoção. Pagamento parcelado em até 36 vezes. Repetindo, pagamento parcelado em até 36 vezes de verdade. Ligue 19 2133 1913. Repetindo, 19 2133 1913. É a JPMR dando sua contribuição na economia contra o coronavírus. Vista sua casa com a JPMR Móveis. Sua família vai amar. Olá, estamos de volta. Antes da gente abordar esse tema que nós vamos falar, que é com quem você anda falando, nós temos uma dica para te dar. Essa máscara que você está vendo, esse tecido que você está vendo, é um parceiro que está fabricando essa máscara e é uma máscara muito interessante, porque o tecido ele é repelente a água e óleo e esse tecido ele é um tecido especial. Nós estamos apresentando esse material para você, queremos que você conheça, você que tem interesse em revender, vem falar com a gente, dá uma ligadinha nesse telefone que está aparecendo no seu vídeo e nós vamos te mandar algumas amostras para que você possa ofertar esse produto, tá bem? É um produto muito legal, você vai gostar. O tema hoje que nós vamos falar é com quem você anda falando. Apóstolo Luciano, tudo bem? Olá, bom dia a todos, né? Prazer estar aqui mais uma vez. Muito bem. Tenho certeza que esse programa vai ser muito especial hoje. Muito bem. Apóstola Daniela. Olá a todos, muito bom dia. Prazer enorme estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho daquilo que a gente tem aprendido com a palavra de Deus e no dia a dia, né? Amém. Tá bem. Bom, hoje nós vamos falar desse tema porque é um tema muito interessante. Semana passada nós falamos sobre relacionamento familiar e esse tema também está ligado, está intrinsecamente ligado a isso. A gente tem vivido algumas situações em que a gente percebe que o fato de falarmos as coisas, muitas vezes sem pensar, ou muitas vezes até pensando, mas falando para pessoas que não devem ser as pessoas a ouvirem a gente, fazem com que a gente termine, ao invés de solucionar um problema, criando um problema maior, não é? A Bíblia fala muitas vezes sobre segredos de Deus e trata de temas muito interessantes sobre o poder da palavra. Uma das passagens muito interessantes que a Bíblia traz, o apóstolo Tiago, em Tiago fala que aquele que consegue controlar a sua língua, controla a sua vida. Então é importante, além da gente controlar aquilo que nós estamos falando, é a gente ter sabedoria para tratar de alguns temas com as pessoas certas. Apóstolo, nós temos vivido hoje tempos, como a gente tem falado, tempos diferentes, e eu lembro que numa dos programas que nós fizemos, a apóstola falou uma frase muito interessante, que ela falou que quem murmura, quando a gente murmura não resolve o problema, muito pelo contrário, o problema se agrava, né? E às vezes a gente, além de murmurar, a gente ainda murmura para a pessoa que não deveria. Que dicas você tem para esses que nos assistem sobre confidencializar problemas, sobre desabafar, sobre buscar conselhos? Bom, isso é um grande desafio, né? Primeiramente, saber quem está ao nosso lado. Como conseguir identificar se essas pessoas são do bem ou não são do bem, né? Hoje eu estava lendo inclusive a palavra de Deus e diz muito claro que a árvore se conhece pelo fruto, né? Então a gente tem que sempre avaliar as pessoas por aquilo que elas já estão vivendo.
também se a gente for pensar, dizer, mas eu não posso dar oportunidade para algumas pessoas que de repente não conseguem frutificar, né? Mas uma coisa é não ter frutos, outra coisa é ter um fruto ruim, né? Sim. Então assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque nos nossos momentos de crise, de dificuldade, com quem está perto da gente, que a gente vai abrir o coração, falar da nossa intimidade, falar dos nossos problemas, de uma solução, de uma situação que já está um pouco complicada, pode melhorar ou pode piorar. Muito bem. Mas... Desculpa te interromper, apóstolo, mas quando você fala que a árvore é conhecida pelo fruto, que isso é espetacular, seria o mesmo que uma mulher que está com problema no matrimônio e falar com uma outra mulher que também está com problema no matrimônio. Quer dizer, o fruto dela, neste tema matrimônio, não é? Falando nisso, né, eu falo que dar palpite no casamento dos outros é a coisa mais fácil, né? Porque um vira e fala assim, vai lá, separa, e depois eu vou para minha casa, fico com a minha esposa, fico com meus filhos, e aquele que a gente orientou está sofrendo porque separou, porque está longe da esposa, do filho e assim por diante. E é verdade, porque assim, quando uma pessoa passa um problema e ela consegue vencer aquele problema, é muito interessante que quando ela for aconselhar, ela sempre vai dar uma palavra que vai aumentar a autoestima daquela pessoa, que vai aumentar a esperança daquela pessoa. Palavra de edificação. Né? Uma palavra que vai fortalecer, edificar. De repente, para quem você falar já está difícil, pode realmente acabar naquele momento e trazer realmente um resultado não tão bom como a gente gostaria, né? Então é muito interessante com quem você fala, para quem você fala, se vai ter uma palavra de esperança ou vai ter uma palavra de derrota. Né? Muito bem. Uma dica muito importante, que já fica para vocês, essa frase que o apóstolo falou, que é bíblico, né? A árvore a gente conhece pelo fruto. Então sempre que você for falar, olhe sobre este problema, sobre esta conversa que você for ter, olhe para quem você está falando e qual fruto que esta pessoa tem em relação a esse problema. Apóstola? Olá! É um tema extremamente importante a gente falar sobre isso, porque é realmente como o Luciano falou, né? Quando a gente quer conversar com alguém, ou quando a gente quer se aconselhar com alguém, ou quando nós queremos dar conselhos para alguém, é muito importante a gente se avaliar e avaliar o outro. Não porque a gente vai pré-julgar ou vai condenar, nem nada disso. Mas é porque a gente aprende pela palavra, né, de Deus, que a edificação, ela é justamente para quem está firmado, forjado, alicerçado, né? Então, se eu quero edificar alguém com aquilo que eu falo, ou quero ser edificado por alguém, eu preciso ter essas bases. Aonde estou alicerçado, onde estou firmado, quem é a minha rocha, eu tenho respaldo para falar aquilo, ou quem está falando comigo tem respaldo para falar aquilo para mim, e o quanto isso vai construir tanto a minha vida quanto a vida do outro, né? Perfeito. Porque é uma construção, né? Claro. Quando a gente vai aconselhar alguém ou tomar algum conselho, é uma construção. A gente está construindo algo para benefício de ambos. Muito bem. Tem uma passagem que me toca muito, é muito interessante. Moisés, quando vai falar com Jetro, sogro dele, Moisés vivia muito atarefado e vivia julgando a causa do povo. E um dia Jetro fala para Moisés, você precisa nomear alguns juízes, né? Juízes de 10, juízes de 100, juízes de 1000, e esses juízes vão julgar a causa. Aquele que julgar a causa de 1000 e não conseguir resolver uma parte, manda para o de 100. E o que não conseguir, manda para o de 10. E o que esses de 10 não conseguirem, manda para você. E aí você vai conseguir administrar esse povo que Deus botou na sua mão. Veja como é importante você se aconselhar com pessoas que tenham um entendimento, pessoas que tenham uma base, e sobretudo nós que conhecemos bem a Bíblia, sabemos que a Bíblia tem conselho para tudo. Então, nós temos dicas, essa dica que o apóstolo deu, e isso que a apóstola falou é muito importante, que quando você vai se aconselhar com alguém, você possa buscar conhecer um pouco mais, porque se você vai se aconselhar com alguém que está com o coração machucado, provavelmente essa pessoa vai machucar o seu coração também, não é isso, apóstolo? É verdade, com certeza, né? Em vez de vir uma palavra
de conforto, de cura, né? Realmente vem uma palavra para ferir, né? Eu digo, quando uma pessoa está no mau dia, qualquer situação para ela se torna algo difícil, né? Até um bom dia, né? Se você for dar um bom dia para quem estiver machucado, ela vai te responder por que um bom dia, É né? verdade. Então é muito importante, tem que tomar cuidado, sempre procurar pessoas do bem, pessoas que tenham um bom testemunho e pessoas também que vivam no meio daquela área, né? Por exemplo, empresários que a gente também sempre fala para eles aqui, pessoas que possam ter algum empresário que possa auxiliar, ajudar, dizer que passou, dizer que venceu aquela crise, essa dificuldade que todos estão vivendo agora nesse momento, encontrar alguém que está sobrevivendo, alguém que está tendo ideias, que está prosperando, isso é muito importante. Assim como para uma casa, para uma família também, um casal que seja uma referência, um modelo, que eles possam se aconselhar, né? Isso é muito importante porque a pessoa tem que estar bem para poder ajudar o seu próximo, isso é muito importante. Verdade. Apóstola, nós, os homens, não temos muita dificuldade, muito problema na realidade, até a forma da gente falar um com o outro é um pouco diferente das mulheres, né? Eu vejo que as mulheres muitas vezes, de forma incauta, se aconselham, ou vão conversar, ou vão contar segredos para outras mulheres. E eu queria saber qual é a dica que você pode dar para as mulheres quando se sentirem realmente... Porque a gente sabe que mulher necessita falar, necessita conversar. Qual é a dica que você dá para as mulheres quando elas precisarem se aconselhar? Primeira coisa que eu acredito que a gente como mulher deve fazer é, no momento de dificuldade ou no momento que a gente se sinta emocionalmente frágil e precise compartilhar, primeira coisa é falar com Deus. Por que eu estou falando isso? E aí vocês vão entender. Porque justamente a mulher, ela é muito mais emocional do que racional. É verdade. Então, nós intensificamos os nossos problemas, né? Às vezes a gente tem uma situação complicada, difícil, não estou menosprezando o problema de ninguém, mas a gente dá uma intensificada. E nessa de intensificar, a gente acaba, com as outras pessoas com quem a gente compartilha, a gente acaba levando uma visão ou uma imagem daquele problema distorcida. Então, por isso que a primeira coisa, você está vivendo, você está com uma situação difícil, dobra o teu joelho, vai orar, chora nos pés de Jesus, clama por Ele, chama por Ele. Traz alívio, traz conforto, traz refrigério. A Bíblia diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, primeira coisa, vai dobrar teu joelho e orar. Depois, com certeza, o Senhor vai trazer alguém com muita capacidade, com muita graça e vai direcionar você a poder conversar com alguém que vai realmente lhe ajudar a ter um entendimento acerca da resolução desse problema. Esses dias, o Espírito Santo me falou algo muito importante. A gente, agora eu vou falar para quem aconselha, a gente nunca vai conseguir resolver problema de ninguém. Amém. Quando alguém vir se aconselhar com você, não tome o fardo de resolver problema. A nossa posição é ajudar, é mostrar caminho, mas cada um vai trilhar o seu caminho para resolver problemas. Então, eu acredito, dentro da minha vivência e daquilo que são as experiências que eu tenho, essa é a melhor dica que hoje eu posso dar. Primeiro, dobrar os seus joelhos e falar com o autor da vida, e aí ele mesmo vai colocar alguém diante de você para te ajudar a encontrar uma direção e uma luz. Muito bem. Para que vocês entendam, a gente quando faz o programa, a gente não combina antes. Os convidados que vêm ao programa Ajuda do Alto, eles recebem o tema alguns minutos antes do programa começar a rodar. Então, isso tudo que nós falamos não é nada programado. E quando a gente traz esse tema que é perguntando com quem você anda falando, a ideia é justamente que você reflita. Isso que a apóstola Daniela falou é muito real.
se você primeiro buscar conselho de Deus, não tenha dúvida de que Deus vai te botar alguém, ou Deus vai falar com você diretamente, pessoalmente. Então é importante você pensar com quem você anda falando. Pense nisso, mude algumas coisas e você vai perceber que sua vida vai melhorar muito, ou então muitos problemas que você teria, você não vai ter mais, tá bem? O tema de hoje é esse, voltamos daqui a pouco. Muito bem, estamos de volta. O tema hoje é com quem você anda falando. Antes da gente voltar ao tema, eu quero te dar uma dica sobre negócios. Nós temos um parceiro que é a Cadop Cadeiras. A Cadop tem uma linha muito bonita e uma linha muito diversificada de cadeiras. Entra em contato com eles, pede um orçamento, pede uma visita. Você que tem buffet, você que trabalha com festas, você que tem restaurantes, entre em contato com a Cadop, você vai gostar. Muito bem, estamos de volta. Apóstolo, nós estávamos falando aqui no intervalo justamente sobre as dicas de com quem a gente pode buscar, né, conversar. Claro que um exemplo muito típico é se você é um empresário, por exemplo, e você está passando por uma dificuldade, se você for falar com outro empresário que também está passando por dificuldade, vocês vão se juntar e vão ficar chorando um no ombro do outro. O que você precisa fazer é buscar algum empresário que conseguiu passar por isso, para que você possa ter um bom exemplo, não é isso, apóstolo? Com certeza, né? Eu ouvi uma vez uma frase que assim, seja sempre o mais simples da mesa, com pessoas que realmente estão em um outro nível, seja de conquista, sejam de prosperidade, sejam de sabedoria, de conhecimento. Por quê? Porque essas pessoas vão te ajudar. Né? Quem está em cima vai te ajudar a subir também, né? Quem está embaixo pode te ajudar a descer. Mas com as pessoas que têm já avançaram, já passaram, é muito importante você se relacionar com esse tipo de pessoas. Pessoas que têm conhecimento, pessoas que já sobreviveram, já passaram alguma situação muito complicada na sua vida. E às vezes a gente sente que as pessoas têm dificuldade de dizer, essa pessoa já é muito próspera, essa pessoa ela tem um conhecimento muito melhor ou maior do que o meu. Então as pessoas parecem que elas se diminuem e não querem se envolver com esse tipo de pessoas, né? Que já estão prósperos, já cresceram, já romperam, já venceram na sua vida. E é muito importante você sempre ser até o mesmo mais simples ali. Por quê? Porque essas pessoas que já avançaram e já cresceram vão te ajudar também, né? Você a crescer. Eu queria falar uma coisa. Eu aprendi que a vida, nós precisamos de sabedoria e precisamos de conhecimento, né? E a gente entende, sabe, que o conhecimento depende de nós, né? Aquilo que você precisa saber depende de nós. A sabedoria vem de Deus. Então, a dica que nós damos é que você sempre procure falar com Deus. Peça sabedoria para Deus, para que Ele te dê dicas, para que Ele coloque pessoas na sua frente que possam te ajudar. E que você possa buscar, não seja tímido, vá buscar ajuda, vá conversar com pessoas que possam te ajudar. A dica é, cuidado com quem você vai conversar, com quem você vai procurar, mas procure, é importante. Apóstola. É muito importante. Vocês estavam falando aí, eu me lembrei de um momento da minha vida muito difícil, né? E foi quando nós perdemos a nossa filha. E um casal de amigos foi na nossa casa, acho que um dia depois, e um casal de apóstolos, amigos nossos ali de Porto Ferreira, e eles, o apóstolo, ele disse algo muito importante para aquele momento, porque ele disse, talvez você não entenda o porquê de você estar passando por isso, porém, você é uma pessoa que agora carrega uma legalidade para falar sobre isso. Amém. Então, às vezes, existem pessoas que passam por situações, momentos difíceis, para quê? Para que elas se tornem legais no quesito daquele assunto. Para quê? Para ajudar outras pessoas. Para serem pontes, para serem flechas, para serem portas. O bom soldado, ele é forjado na batalha. Na batalha. Então,
Todas as vezes que você estiver passando uma situação difícil, procure essas pessoas que passaram por experiências difíceis, que passaram por situações difíceis e que com certeza vão ter uma palavra de superação. Como é que elas venceram? Então, com certeza, elas vão ter uma palavra que vai lhe dar um destino, que vai lhe dar uma direção para você também vencer aquela situação difícil. Muito bem, fica a dica. Com quem você anda falando? Primeiro, fale com Deus. E depois, procure falar com pessoas que já passaram pelo que você está passando e superaram isso. Então, essa é a dica. Nós voltamos daqui a pouco com mais algumas informações e mais bate-papo com vocês. Se você está pensando em móveis sob medida, se liga nesta promoção. Pagamento parcelado em até 36 vezes. Ligue 19 2133 1913. Vista sua casa com a JPNR Móveis. Sua família vai amar. Estamos de volta com o programa Ajuda do Alto. Antes da gente voltar ao tema, em que agora nós vamos falar um pouco mais sobre com quem você anda falando de maneira profissional, eu quero te dar uma dica. JPNR Energia Solar. Entra em contato com eles. A JPNR faz projetos de médio e grande porte. E eles vão dar para você uma solução muito interessante em que o que você paga de energia, você vai pagar o financiamento do projeto. E depois você vai ter uma energia praticamente de graça. Vale muito a pena, pode entrar em contato com eles, o telefone está aparecendo no seu vídeo. Agora nós vamos falar sobre um assunto que é interessante. Quando você, por exemplo, precisa conversar, você está com algum problema e você tem receio de falar, por exemplo, com um psicólogo, ou então a sua empresa está com alguma dificuldade e você tem dificuldade, tem receio de falar com um consultor de negócios. Quando a gente chamou esse tema hoje, falando com quem você anda falando, nós queremos te dar a dica de que isso é muito importante para você, tanto para os seus negócios quanto para a sua vida pessoal. Pense bem na hora que você for falar com alguém e procure antes de falar, buscar a pessoa correta. Apóstola, queria falar, por exemplo, nós que somos cristãos, a gente muitas vezes acha que, por exemplo, um psicólogo é algo de segundo plano, algo que a gente não precisa. Qual é a sua opinião em relação a isso? Na verdade, isso também foi construído, né? Essa falsa verdade foi construída na mente de centenas de milhares de pessoas, né? Que um psicólogo, um psiquiatra, um terapeuta é para gente doida, né? Então, durante muito tempo foi se criado um preconceito em relação a isso. Porém, em momentos muito difíceis da minha vida, eu precisei de um psicólogo. São pessoas preparadas para isso, não, apóstolo? Justamente, porque são pessoas preparadas, estudadas para cuidar da alma. Se dedicaram, dedicam a sua vida a estudar isso, a estudar a essência humana. A entender sentimentos, a entender emoções, a entender pensamentos que vêm sobre nós em momentos de dificuldade. E nós estamos vivendo essa era, essa geração de pessoas depressivas, pessoas com síndromes de ansiedade, pânico, desespero, medo excessivo, né? E muitas vezes já vi muitos colegas, né, de ofício mesmo, pastores, aderindo muitos dessas emoções e sentimentos a questões espirituais. Elas existem, as questões espirituais, com certeza, claro. Nós estamos em uma guerra. Porém, existe uma alma, né, que está intimamente ligada à nossa vida humana, terrena. E essa, sim, precisa, sim, de uma ajuda profissional, de um aconselhador, de alguém que lhe prepare para enfrentar esses problemas da alma. Perfeito. Eu acho muito bem colocado, apóstola. Nós somos feitos de corpo, alma e espírito. E a nossa alma é a essência do que nós somos.
tudo aquilo que nós nos alimentamos em crenças, em livros, em tudo, e muitas vezes, ou por questões que desafiam o nosso querer, a nossa alma foi alimentada com alguma coisa que não nos faz bem. E os psicólogos, com certeza, vão nos ajudar. Com um detalhe também, não, apóstola e apóstolo, a gente pode, com um psicólogo, por exemplo, falar em liberdade, não é? Sim, sim, falar em liberdade sabendo que existe uma ética profissional em que aquilo que é falado ali dentro daquela sala vai ficar ali, entre paciente e doutor e médico, né? Então, eu aconselho que se você vê essa necessidade, procure sim um profissional, porque no momento de muita dificuldade que eu tive, como a depressão, me ajudou muito. Muito bem, não ligue para tabus, os tabus vão te atrapalhar. Apóstolo, eu queria pegar o ganchinho antes da gente finalizar o programa. Muitas vezes a gente vê pessoas que têm negócios, empresários, microempresários, empreendedores de forma geral, que ao invés, por exemplo, de se consultar com alguém que é especializado, que como os psicólogos também se dedicam a estudar as pessoas, essas pessoas se dedicam a estudar a empresa, esses empresários, esses empreendedores vão se consultar e vão falar com parentes, com amigos e terminam cometendo erros nesse sentido. Você não acha que é importante também, como psicólogo para a vida particular, um consultor de negócios para a vida profissional? Com certeza, né? Isso daí é extremamente importante. Existem caminhos, existem estratégias, existem leis, né, que as pessoas precisam ter esse conhecimento da sua empresa, do seu trabalho, seja lá naquilo que for determinado sobre aquilo que ele está fazendo, né? Então é extremamente importante pessoas capacitadas, pessoas que se prepararam, pessoas que estão nesse mundo do negócio, pessoas que vivem estudando o mundo dos negócios. É extremamente importante ter um consultor que possa te orientar, direcionar, para que você leve a sua empresa e possa fazer muito maior, né? Claro, porque às vezes a gente fala com uma pessoa e essa pessoa vai nos dar uma opinião. Com certeza. Um consultor vai nos dar uma estratégia. Com certeza. Não é? Uma das histórias interessantes que eu já ouvi foi sobre um homem que foi cortar lenha e chegou lá, muitas pessoas já estavam trabalhando com o seu machado e ele começou a demorar um pouquinho mais porque ele gastou tempo em afiar o machado. E aí todo mundo olhando para ele dizendo, ele não vai começar a trabalhar. E aí depois que ele deixou a ferramenta dele afiada, ele começou a cortar lenha e trabalhou muito mais do que os outros. Por quê? Porque os outros estavam trabalhando de maneira errada, trabalhando com a ferramenta errada. E estavam realmente gastando tempo, gastando energia, e esse homem que poupou um pouquinho de tempo, conseguiu fazer mais e com certeza muito mais tranquilo, né? Muito bem. Muito bem, são dicas importantes. Você que tem negócios, que é empreendedor, afia teu machado. Porque quando você vai falar com alguém que conhece, que se preparou, que é especializado, essa pessoa vai te dar estratégias. Então, às vezes é muito melhor você falar com alguém preparado do que você desabafar com alguém despreparado. E na sua vida pessoal a mesma coisa. A nossa dica de verdade é que você possa estar falando com Deus em primeiro lugar. E que Deus coloque na sua frente pessoas que estejam preparadas para te ajudar. Pessoas que vão te dar dicas, como o apóstolo falou, procure conhecer o fruto dessas pessoas, porque a árvore a gente conhece pelo fruto. Então, se essa pessoa tem bons frutos, é importante você falar com esta pessoa, mas não sem antes procurar Deus. Fale com Deus, pense bem com quem você anda falando, e esse é o tema que a gente queria trazer para você hoje, que você possa refletir, que você possa pensar, e nós temos certeza que aplicando esses conceitos de vida, as coisas vão melhorar e tudo vai ficar muito melhor. Tá bem? Esperamos vocês, agradecemos por esse tempo conosco, e no próximo sábado estamos aqui.